Bom dia, pessoal! Bom dia, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Vamos lá para o nosso clamor da manhã deste dia. Vamos colocar uma canção para a gente começar esse momento. Essa música tem tudo a ver com o que nós vamos trabalhar hoje, sobre trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa, tá? Então, enquanto você vai chegando, vá ouvindo essa canção. Bom dia, pessoal! Mari, oi mãe, tudo bem? Tudo bem, amiga? Como é que você tá? Tá tudo certo? Que bom ver você aqui com a gente. Que bom. Bom dia, Mara. Bom dia, Thalita. Vamos ouvindo a canção. Oi, Fê. Bom dia. Não esquece de compartilhar, hein? Seus amigos te cobram. Ai, bom dia, Douglas, Vanessa, Eliane, Flávia. Eu estou compartilhando porque eu quero que os meus amigos participem também. Quando você compartilha, seus amigos se ajuntam a nós. Bom dia, Andréia, Carlinha, Priscila, Ana Paula. Vou deixar vocês ouvirem um pouquinho a música, tá? Deixa eu ajeitar isso. Essa casa é sua? Que bom ver vocês aí, gente. Que bom, que bom. O Fabrício tá postando. Tô postando, tô chamando a Chegamos turma. pra cá. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E vamos adorando ao Senhor com essa canção. Essa casa é sua, é o nome dela. A casa é sua, né? Vamos entrar ao vivo agora no Instagram, tá? Tudo bem, pessoal? Dá um oi pra gente aí. Não pode bater na música. Estamos aí tentando arrumar os dois celulares. Pessoal, quero aproveitar esses minutinhos aí do início e dizer que ontem o nosso encontro com o Daniel foi maravilhoso. A gente não combinou muita coisa não, sabe? Então, o Senhor foi conduzindo todas as falas, tudo que o Daniel disse. E o feedback que a gente teve, a procura das pessoas depois, foi muito legal. Então, é muito bom a gente ouvir uma história onde o poder de Deus se manifestou, não é? Isso aquece a nossa fé, aquece o nosso coração. Então, eu quero agradecer a vocês todos que estiveram orando por nós, que nos cuidaram, né, nesse tempo em que o Daniel esteve fora. E realmente foi um tempo de muita luta pra gente, mas também foi um tempo onde a gente buscou muito mais ao Senhor, clamou muito mais, chorou muito diante dele. Então, foi muito bom estar com vocês. Se você não assistiu ontem o testemunho, tá aí no YouTube, e tá aí no Face, tá bom? A Regi tá dando um oi, grandão, oi Regi, oi mãe Eunice, oi Aide, João Paulo, Arilac, tá todo mundo aí, Patrícia, que bom, gente. Aqui no Instagram, o pessoal pode compartilhar com o aviãozinho. Eu fico falando pra vocês porque eu descobri isso outro dia, tá? Então você pode clicar no aviãozinho, marcar os seus amigos ali e chamar a turma pra vir pra cá também, tá? E aqui no Face você cria salas, chama os seus amigos, você publica na sua linha do tempo. O importante é que a gente traga as pessoas para estarem conosco aqui nesse tempo de compartilhar a palavra. Nós temos tido muitas pessoas nos procurando, conversando com a gente em todos os lugares. Aqui da cidade também, de Matelândia, mas também do Brasil inteiro e até fora do Brasil, procurando por nós. Pessoas que assistem ao vivo, mas também muitas pessoas que assistem depois. Então quando você compartilha, você dá a oportunidade que as pessoas possam assistir depois, né? E isso é extraordinário. Não temos nem ideia de onde vai alcançar, né? Isso que nós compartilhamos com vocês aqui. Amém? Pegou sua Bíblia?
É muito importante, tá bom? Que você acompanhe a leitura com a sua Bíblia em mãos. Até porque você pode marcar. Nossa Bíblia, gente, ela é toda marcada, é colorida, tem escritos de momentos que Deus falou com a gente. Então, assim, faça isso também, tá bom? Pega a sua Bíblia, eu tô tentando ajeitar aqui a luz pra ficar melhor. Tá melhor? Aí estourou lá atrás. Ô, gente, a gente tá precisando de um técnico de luz aqui pra nos ajudar. Mas tá bom, gente. Não tem problema. O importante é você estar nos vendo e nos ouvindo principalmente. A palavra de Deus nós vamos ler nesta manhã em 2 Samuel. Então, 2 Samuel capítulo 6. Por favor, abra a sua Bíblia. 2 Samuel capítulo 6. Vamos ler apenas um verso. Nós já falamos com vocês aqui, temos lembrado a vocês acerca da arca, a arca do Senhor, a arca da aliança, que representa a presença de Deus. Por favor, guarde isso. A arca representa a presença de Deus. E nós vamos ler e conversar um pouco sobre essa presença de Deus aqui no Antigo Testamento, figurada nesta arca. Amor, só um minutinho. Tá me incomodando muito o seu rosto iluminado. Chega pra trás. Não posso brilhar, né? Não posso brilhar, tá vendo, gente? Fica assim, fica assim. Fica aqui atrás, sim. Ah lá, iluminados, viu? Tá muito... Desculpa, pessoal. Deixa eu desligar isso aqui, pessoal. Peraí, vamos desligar essa luz aqui. Não. Tá ruim. Tá, mas não vamos perder tempo com isso? Vamos deixar como tá. Vamos lá. Ok, pessoal. Deixa a luz do céu brilhar, tá? É um cântico antigo. Deixa a luz do céu brilhar. Entra e brilha. 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6. Quero ler com vocês aqui apenas o verso 11. E contar um pouco dessa história, como sempre, colocando você dentro do contexto. 2 Samuel 6, verso 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Meus queridos irmãos e amigos, lembre sempre, a arca do Senhor representa a presença de Deus. Nesse tempo aqui, nesse contexto. Bom, quero voltar um pouquinho à história sobre a arca, para você se situar dentro desse momento aqui da caminhada do povo de Deus. A arca do Senhor, ela havia sido roubada lá em 1 Samuel, não 2, como aqui. Em 1 Samuel capítulo 4, verso 11, a gente encontra um momento que a arca é roubada, ela é saqueada do meio do povo de Deus pelos filisteus. Quem se lembra dessa história deve também não se esquecer do que aconteceu com essa arca quando estava no meio de um povo que não era o povo de Deus. Ela trouxe maldição para aquele povo. Então, por pouco tempo, as pessoas perceberam que aquela arca trouxe maldição para aquele povo, que não era o povo de Deus, e eles devolveram a arca. Não vou entrar em detalhes aqui agora sobre o que aconteceu com o povo, mas eles devolvem a arca. E está lá em 1 Samuel ainda, capítulo 6, versículo 2, o momento em que eles devolvem a arca para o povo de Deus. Então, a presença de Deus volta para o povo de Deus. Vamos colocar assim entre aspas. Bom, quando essa arca chega de volta para o povo de Deus, ela é colocada lá na terra de Abinadab. Abinadab era um homem que tinha muitas terras, e a arca foi colocada lá, a Bíblia diz, num outeiro, ou seja, num lugar um pouco mais alto. A arca foi colocada lá, né, devolvida pelos filisteus. Ela foi deixada na terra de Abinadab e ficou lá, com certeza, por mais de 20 anos. A arca na terra de Abinadab, num canto da terra, lá num outeiro, numa montanha, por mais de 20 anos. Ela fora, então, ali... O que aconteceu? Volta lá. A sua câmera? Aconteceu alguma coisa aqui, gente. Vocês estão ouvindo a gente agora aí? Deu uma zebra aqui na câmera. Travou. Peraí, gente. Não, é alguma coisa na câmera. Parece que virou pra trás a... Só um pouquinho, gente, por favor, que coisa gente. Doida isso. Aqui no Instagram tá tudo normal. Não. Deixa eu tentar. Vamos tentar ficar sem sair. A câmera tá aqui atrás, Não, é? Ela tá filmando o espelho. Então como é que inverte aqui? Aqui, ó. Ok, pessoal.
É, muita luta, né, gente? Muita luta. Ok. Vamos lá. Tudo bem agora? Agora sim, né? Beleza. Coisas de celular. Não, não caiu não. Ele caiu, mudou, ele saiu do nada. Então vamos lá, vamos continuar. Um dedinho misterioso tocou ali na inversão da câmera. Ok. Mistérios. Tudo bem agora, pessoal? Acho que agora tá tudo tranquilo. Então vamos lá. Lembrando, a arca, então, presença de Deus, ficava no meio do povo de Deus, foi saqueada pelos filisteus, levada para a terra dos filisteus, trouxe maldição para aquela terra. Eles decidiram devolver a arca para o povo de Deus. E a arca foi colocada nas terras de Aminadab, lá num canto, num outeiro, esquecida. De certa forma, desprezada, tá? Nas terras de Aminadab. Ou seja, presença de Deus desprezada. Não era prioridade para o povo de Abinadab. Bom, nesse tempo, Saul assumiu o reinado sobre o povo de Israel. O povo pediu um rei, Saul assumiu o reinado. E durante todo o reinado de Saul, a gente não tem notícia da presença da arca. Então a gente conclui que a arca estava nas terras de Abinadab durante o tempo de Saul como rei. E foi um tempo onde não houve bênção. A gente vai encontrar uma série de tragédias no reinado de Saul. Aí nós entramos no texto que nós lemos hoje aqui. Quando Davi assume o reinado, quando Davi assume a sua posição como rei sobre o povo de Israel, se você observar aqui no capítulo 5 de 2 Samuel, vamos encontrar o momento em que Davi assume o reinado. E no capítulo 6 ele toma a primeira decisão importante dele: trazer a arca de volta para o meio do povo. Trazer a arca de volta para o lugar dele. Trazer a presença. Trazer a presença. A arca simboliza a presença de Deus. Meus queridos, eles vão buscar a arca então. Eles vão buscar a arca, se preparam e vão trazer a arca de volta para o meio do povo de Deus. Agora, para o lugar central do reino. Essa era a ideia de Davi, trazer a presença de Deus para o governo com ele, do seu povo. Meus queridos, quem se lembra da história, quando eles vão buscar a arca, né? Eu não quero entrar em muito detalhe para não... Depois você vai ler, é uma história incrível. Você tem que ir lá olhar. Quando eles vão buscar a arca, eles pegam a arca, eles fazem um carro novo de boi, um carro bacana, colocam um boi top, os bois tops para puxar aquele carro. Eles colocam a arca em cima daquele carro e acontece um acidente, né? O boi tropeça, pisa em falsa e a arca quase cai. E aí Uzá vai lá e coloca a mão na arca e ele morre na hora, fulminado. E aí ficam todos assombrados, Davi entra em crise, Davi fica preocupado, como é que eu vou fazer para trazer a arca, olha só o que aconteceu e tal. Eles pegam a arca e levam para a casa de Obed-Edom. E aí nós entramos exatamente no nosso texto de agora. Então, trazem a arca de Abinadab, mas embora a intenção seja certa de trazer a arca, eles não trazem da forma correta. A gente, quando lembra da construção da arca, a gente lembra que Deus mandou colocar argolas nas laterais e passavam traves por aquelas argolas, e a arca tinha que ser trazida nos ombros. Os sacerdotes traziam a arca nos ombros. Essa é a forma certa de trazer a arca. Eles não trouxeram do jeito certo, colocaram num carro de boi, o boi tropeça, a arca cai, alguém vai colocar a mão e morre fulminado. E aí a arca é conduzida para a casa de Obed-Edom. A nossa palavra hoje está exatamente nesse momento. Você está dentro do contexto comigo aqui agora. A arca está na casa de Obed-Edom. E a Bíblia diz que Davi volta para casa, chateado, né? Para Jerusalém. Volta chateado e tudo, volta, né? Poxa, não conseguimos trazer a arca, como é que eu vou fazer e tal. E a arca fica na casa de Obed-Edom. E ali na casa de Obed-Edom é o texto que nós lemos aqui. O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom. Ficou apenas 3 meses ali e veio a bênção do Senhor sobre a casa de Obed-Edom. A gente percebe então que não é simplesmente ter a presença dentro do nosso contexto, mas é como nós consideramos essa presença. Abinadab tinha a arca lá nas suas terras, mas talvez de lado, a presença de Deus esquecida, a presença de Deus não reverenciada. E na casa de Obed-Edom percebemos que o coração deles era outro, porque ali a arca do Senhor, na sua casa, a presença de Deus, considerada como presença, respeitada, observada, trouxe a bênção sobre toda a sua família. Ao ponto de que a notícia chegou a Davi, olha, a arca está lá há 3 meses e está bombando lá a casa de Obed-Edom. Aí Davi, então vamos buscar a arca. E aí ele vai buscar a arca do jeito certo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. É exatamente esse texto que diz ali, ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa.
Gente, que coisa linda pensar que a materialização da presença de Deus na casa desse homem transformou tudo dentro daquele lugar. A gente sabe que nesse tempo do Velho Testamento, gente, a presença de Deus, ela era materializada nessa arca. Mas depois, quando Jesus vem e ele morre e o Espírito Santo desce, então agora a presença de Deus não é mais materializada em objetos. A presença de Deus agora, ela é em espírito. Como diz lá para aquela mulher, Deus é espírito. E ele se importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, gente, vamos lá. Hoje nós não vivemos mais o tempo onde a presença de Deus está materializada em coisas, tá? Isso era o tempo do Velho Testamento. Hoje nós vamos trazer a presença de Deus de outras maneiras e é isso que a gente quer falar com vocês. A gente está vivendo um momento onde a gente precisa ainda mais da presença de Deus na nossa casa. Então, quando essa presença entrou nessa família aqui desse homem, Obed-Edom, a presença de Deus mudou tudo ali. Ele foi altamente abençoado, ele enriqueceu, ele foi agraciado de uma forma tão grande que a notícia chegou lá em Jerusalém do Rei. Disseram assim: Davi, você não tem noção do que está acontecendo. A casa de Obed-Edom está sendo muito abençoada. E aí ele diz: então traz a arca para cá. Eu quero essa presença de Deus aqui. Pessoal, eu sei que se a gente perguntar para você se você quer a presença de Deus na sua casa, eu acredito que você vai dizer que sim. Quem vai dizer que não quer? Quem vai dizer que não? Então, o desejo todo mundo tem. Isso. Assim como Davi teve o desejo de imediatamente trazer a arca. Isso. Mas tem um jeito certo de trazer a presença Aí de que Deus. tá. Então, eu quero falar com vocês uma questão que talvez atrapalhe a presença de Deus, de chegar na nossa casa, tá? Existem muitas, tá, gente? De uma forma geral, eu posso dizer que o pecado afasta a presença de Deus. Mas se eu pensar num contexto familiar e eu tentar trazer de uma forma muito prática, o que muitas vezes atrapalha a presença de Deus dentro da nossa família, dentro dos nossos relacionamentos? Gente, quando a gente convive com pessoas dentro de casa, de uma forma mais intensa, é também o lugar onde os conflitos são mais constantes. Às vezes, dentro de casa, a gente é o lugar onde a gente realmente mostra quem a gente é. Às vezes, a gente trata um ao outro de uma forma que não agrada a Deus e a gente justifica esses maus tratos. Porque a gente é família. Porque a gente é irmão. Porque é marido e mulher. Porque é mãe e filho. E aí eu pergunto assim, será que isso agrada a Deus? Como é que Deus vai se entronizar num ambiente onde muitas vezes as discórdias, o orgulho reina? Você já parou para pensar nisso? Eu sei que às vezes no consultório eu ouço muito, mas muito as pessoas dizendo assim: poxa, Letícia, o meu pai, a minha mãe, meu marido, meus filhos são as melhores pessoas lá fora de casa. Não tem ninguém melhor que o meu pai lá na rua, do que a minha esposa lá na rua. Meus filhos são educados com todo mundo na rua, mas quando eles estão em casa, eles são outra pessoa. Eles não são tão educadinhos assim como eles se mostram para as pessoas. Às vezes até dentro da igreja são educados, são maravilhosos, mas dentro de casa não são. Então, assim, uma das coisas que a gente quer trabalhar hoje com vocês é pensar assim, como é o tratamento de vocês dentro de casa? Como será que é o nosso tratamento dentro de casa? Eu não estou perguntando aquilo que os outros veem em nós. Eu estou perguntando aquilo que realmente acontece nas nossas casas. Esses dias, alguns dias atrás, eu estava com o meu pai lá na igreja, na cantina, e era o nosso grupo de trabalhar. E a gente estava ali numa agitação, servindo todo mundo, aquela confusão toda. E meu pai falou comigo, me perguntou alguma coisa e eu fui ríspida com ele. Na hora eu falei: pai, tá. Falei, voltei, comecei a atender todo mundo. Gente, o Espírito Santo começou a me incomodar, que eu tinha tratado mal o meu pai. E na hora foi muito interessante que meu pai recebeu aquele meu jeito mais impetuoso de falar e ele não falou nada, ele se calou. Eu acho que aquilo foi ainda pior pra mim. Porque às vezes quando a gente é ríspido com alguém e essa pessoa devolve na mesma moeda, parece que ficou um negócio
Elas por Elas elas. por elas. E aí a gente acha que não tem necessidade de voltar atrás e consertar, mas o meu pai ficou calado. E a gente continuou ali. Quando chegou em casa, não me lembro se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, eu procurei meu pai. Eu falei, pai, me perdoa. Aquela hora lá eu fui ríspida com o senhor e eu não devia ter falado daquele jeito. E aí ele falou, filho, eu percebi, tá? Mas tudo bem, tá tudo certo, eu te perdoo sim. E aí aquele incômodo passou. Esses dias aqui em casa também foi muito interessante. Eu e o Fabrício estamos arrumando aqui as coisas pra gente falar aqui com vocês. E o Fabrício foi grosso comigo, sabe? E ele se deu conta de que ele tinha errado. E ele na hora falou, amor, me perdoa. Coisa rara, coisa rara. Coitado, né? Coisa rara ele errar comigo. E aí ele falou, amor, me perdoa, eu entendi errado o que você estava falando, o que você estava fazendo. E eu falei, tudo bem, amor. Gente, será que a gente vê necessidade de reconhecer os nossos erros para aqueles que estão dentro da nossa casa? Será que a gente não passa batido nas ofensas? E porque a gente acha que é marido, que é mulher, que é filho, que é pai, que é irmão, principalmente relacionamento entre irmãos. Será que a gente... deixa pra lá. Olha, isso é orgulho, sabia? Que quando a gente decide não voltar atrás, não reconhecer os nossos erros, principalmente com os dentro de casa, isso é um orgulho que está imperando em nós. E a Bíblia diz que Deus rejeita os orgulhosos, que Deus não gosta do orgulho, mas Ele dá graça aos humildes. Então, o primeiro ponto, como está o tratamento de vocês dentro de casa? Como é que está o relacionamento, as falas, as ofensas? Vocês voltam atrás e se reconciliam e pedem perdão? Ou, eu vou deixar já, ou principalmente marido e mulher, quando um trata mal o outro ou quando um magoa o outro, ao invés de você voltar atrás e pedir perdão, você começa a agradar a pessoa. Tá errado. Sabia que tá errado? Por exemplo, a esposa foi grosseira com o marido, tratou mal e ela sabe que ela errou e ao invés dela ir lá e voltar atrás e pedir perdão, amor, me desculpa, eu tava nervosa, ela vem e faz um cafezinho e traz pra ele. Ela vem e faz a sobremesa que ele gosta. Não, isso não é. É legal fazer isso, ok. Mas o pedido de perdão precisa ser expressado, gente. E essa quarentena tá revelando isso. Deixa eu te interromper, só para pontuar, colocar as pessoas dentro do que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando sobre a consideração quanto à presença de Deus. Então, nós estamos falando sobre a manutenção da presença de Deus em nossa casa. A Bíblia diz, o Senhor Jesus falou lá em 1 João, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, a manifestação da presença do Senhor Jesus, né, que é a presença de Deus, que é em espírito, ela se dá com a observação e com a obediência aos mandamentos. E aí, quando você olha Jesus falando isso, quais são os mandamentos? Quais são os mandamentos de Jesus? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, a manutenção, a consideração, a observação acerca da presença de Deus em casa, ela se dá pela forma como nos tratamos e como também lidamos com Deus, a relação que temos com Deus. Não é simplesmente, a arca não era um objeto que devia ficar lá e para enfeitar a casa. Igual quando a gente abre a Bíblia e deixa aberta na sala porque ela vai abençoar. Não é nada disso, gente. É a consideração quanto à presença, é a observação da sua vontade, a obediência à sua vontade. Agora, como trazer a arca? Como trazer a presença? No Antigo Testamento, a preocupação de Davi, agora a segunda vez, de trazer a arca do jeito certo. E o jeito certo de trazer a arca era colocar sobre os ombros. Mas ele faz do jeito errado. Sim, mas ele fez errado a primeira vez. Agora, a segunda vez, ele está fazendo do jeito certo, que é colocar sobre os ombros. E é com louvor, é com adoração, é com pedido de perdão, com arrependimento diante do Senhor. Então, eles davam 6 passos, matavam um boi. Gente, você tem que ler o texto. É uma loucura o que eles fazem quando tiram a arca da casa de Obed-Edom para levar até a casa de Davi, até o reino de Davi. Então, há um trabalho a ser feito. E eu quero dizer para você que trazer a presença de Deus dá trabalho. Dá trabalho. Não é uma mandinga, não é uma coisa, sei lá, trivial. Não. Há uma responsabilidade a ser feita da nossa parte. Há uma devoção, há uma busca, há um quebrantamento. Existe tempo de orações, tempo de clamores, tempo de renúncias, tempo de arrependimento, de quebrantamento diante do Senhor. Então, trazer a presença de Deus não é simplesmente apertar alguns botões. Existe um comprometimento
humano. Tem que suar a camisa. Mas a gente está falando, amor, também de trazer a presença de Deus para nossa casa, para nossa família. E aí, o que nós estamos falando para você? É que às vezes o ambiente ruim dentro de casa, os tratamentos, o pecado instituído nos relacionamentos dentro de casa impedem a presença de Deus de vir. Gente, às vezes... Impedem e revelam que ele não está ali. Exatamente. Gente, às vezes que eu e o Fabrício temos qualquer dificuldade de relacionamento e que por alguma razão a gente não fica bem por algumas horas, eu não consigo buscar a Deus quando eu tô mal com ele e com ninguém. Sabe quando a gente se desentende com alguma pessoa, que isso é normal. Nós estamos nesse mundo e tá tudo bem, isso vai acontecer. Mas quando eu não consegui ainda voltar lá e consertar, quando eu vou buscar a Deus, eu não consigo. Porque o Espírito Santo me incomoda, ele diz, filha, olha como você tratou o seu marido, ele saiu. Como é que você agora está vindo na minha presença e você quer que eu venha, você quer que eu te abençoe, você quer que eu me manifeste a você, mas olha como está o seu coração. Você está com raiva do seu marido, você tratou mal os seus filhos, você está com um problema com aquela irmã lá da igreja, você, sei lá, vocês entendem, gente? Não tem como a presença de Deus estar na nossa casa de uma forma verdadeira se não houver quebrantamento, se não houver em nós um coração correto. E muitas vezes, nessa quarentena principalmente, as pessoas estão revelando, Letícia, nós estamos nos desentendendo o tempo todo. Gente, o que está acontecendo então é para acender um alerta no nosso coração. Por que eu não consigo conviver com o meu marido 3 semanas? Que isso pra mim é um caos. Como assim? Então eu tenho um problema que eu tenho que resolver com ele. E é a hora da gente consertar essas coisas. Sabe por quê? A gente estava conversando ontem à noite e a gente disse assim, amor, quando tudo isso acabar e a vida das pessoas voltarem ao normal, vai ter aquele início de, uau, todo mundo tá mudado, tá? Mas e depois? Depois que a poeira baixar e a nossa rotina voltar como era antes, será que a gente vai ter sido realmente transformado? Então essa está sendo a nossa preocupação e eu acho que Deus está nos incomodando para a gente falar isso para vocês, de que a transformação vai ter que acontecer hoje. Então dentro da sua casa, você quer a presença de Deus? Eu acredito que sim. Mas como está o clima? Como é que está o coração de vocês em relação às pessoas que moram dentro da sua casa? Será que você ensinou seus filhos a pedirem perdão entre eles, irmãos? Você que tem irmãos em casa, você pede perdão quando você falha com seu irmão? É tão difícil, gente, a gente pedir perdão, sabe? Alguém ali até colocou, né? Eu tenho dificuldade de pedir perdão. Pede a Deus ajuda, porque às vezes a dificuldade de pedir perdão revela um coração orgulhoso. E Deus não se manifesta quando o orgulho reina. Sabia? Porque é pecado. Porque é pecado. Então a gente está falando aqui, traga a presença de Deus para sua casa, mas faça do jeito certo. Porque só ter a intenção no coração, eu quero a presença de Deus, Letícia. Eu quero que essa bênção aí que Obed-Edom viveu venha para minha casa. Eu sei que você quer. Eu sei que eu também quero. Mas Davi teve que fazer do jeito certo, como o Fabrício acabou de dizer. Quando ele vai buscar a arca, ele entende que ele tinha feito do jeito errado. Então só a intenção não é suficiente. A gente tem que fazer do jeito certo. Nós queremos a presença de Deus em nossa casa, mas também queremos o governo dele. O governo. Deus precisa governar. Agora, existe, para a gente terminar, Deus não vai estar presente na sua casa, eu vou falar de forma muito clara para você, se ele não for o seu Senhor e Salvador através de Jesus. Então, a presença de Deus para dentro da nossa casa, ela começa com o senhorio de Cristo em uma pessoa da família, pelo menos, primeiro. Então, a casa vai ser abençoada pela presença de Deus através da transformação a começar com uma vida. Por alguém que rende-se a Cristo, o reconhece como seu Senhor e seu Salvador. Então, talvez, olhando para a sua casa, você não percebe a presença de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Jesus é Senhor? Jesus, além de Salvador, ele governa a vida? Esta é um desafio a observarmos. Se Jesus, ele foi trazido, ele foi entronizado como rei no coração de alguém, para que a partir daí ele comece a trabalhar nessa casa e resgate toda essa família. Tem algum relacionamento na sua casa hoje que você está tendo dificuldade de manter do jeito certo?
Você percebe que há nos seus filhos um tratamento, como é que é a palavra? Um tratamento desonroso, sabe assim? Seus filhos não honram você, pai e mãe. Seus filhos te tratam de uma forma errada. Precisa consertar isso. Entre os irmãos, há respeito no tratamento entre irmão com irmão? No tratamento entre marido e mulher, como está sendo isso? Vocês têm a prática do perdão, voltar atrás e pedir perdão? Eu trato de tantas pessoas, gente, que têm mágoas de familiares. Mágoa de marido, mágoa de mulher, de filhos, sabe por quê? Porque nunca ouviram um pedido de perdão. Foram feitas ofensas, foram feitas mágoas, foram cometidos pecados graves nesse relacionamento e nunca houve um me perdoe, eu estava errado. Mas talvez você está ouvindo e está falando assim, é verdade, não me pediram perdão, falharam comigo, meu marido, mas a pergunta é assim, você também tem a prática de pedir perdão quando você erra? Eu tô batendo muito nessa tecla hoje, sabe, gente? Porque eu sinto de Deus, que nós estamos sendo revelados em relação a como está a nossa casa e principalmente como nós estamos nos tratando. Então eu vou terminar minha fala para o Fabrício finalizar também, dizendo assim, seu coração é orgulhoso para pedir perdão? Se você responder que sim, eu acredito que você tenha certas dificuldades de relacionamentos. E se você tem dificuldade de relacionamento, significa que o seu coração está em pecado. Se o seu coração estiver em pecado, a presença de Deus, ela não pode habitar. Porque a presença de Deus, ela vem quando o nosso coração está quebrantado, contrito, arrependido. Entende? É fácil? Não é fácil. Quando eu tenho que pedir perdão pro Fabrício, gente, é claro que é difícil. Porque pedir perdão para alguém é você se colocar abaixo dele. Dizendo, olha, me perdoe, porque eu errei. Para Deus é muito fácil pedir perdão. Mas para alguém que tá aqui na mesma linha da gente, é difícil. Pedir perdão para um filho, né, amor? Quando a gente trata mal um filho, é claro que a gente faz isso sem querer. E muitas vezes a gente tem que abaixar a cabeça e dizer, filho, perdão. Amém, amém. Olha, gente, a vida é mais simples. Eu sempre tenho dito isso. Quando a gente entende o Evangelho, quando a gente entende e submete à palavra de Deus, a vida é muito mais simples. A gente aprende a pedir perdão, a gente se torna mais humilde, né? É até engraçado falar isso, né? Que parece que quando a gente fala isso, a gente fica desumilde, como diz os meninos adolescentes aí. Mas a vida é mais simples, a gente pede perdão, a gente reconhece os erros, a gente aprende a respeitar o outro, a amar o outro de outra forma. Então, a Obed-Edom, com a arca ali na sua casa, sendo transformado, ele e a sua família, eu acredito que ele olhava para aquela arca e ele se rendia, e eles se dobravam, eles se curvavam ante aquilo que representava a presença de Deus. Nos dias de hoje, faça a mesma coisa. Faça o mesmo, renda-se à presença do Senhor, renda-se ao Senhor, entregue-se ao Senhor. A Bíblia diz então que aquele que me ama será amado do meu Pai e eu me manifestarei a Ele, né? Ou seja, eu quero então amar ao Senhor, eu quero amar, quero conhecê-lo, saber a sua vontade, andar segundo a sua vontade, para que Ele se manifeste a mim cada vez mais. E aí existe um ciclo poderoso. Quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu faço a sua vontade, mais eu aprendo dele. E aí, olha só, isso se retroalimenta. E eu vou cada vez mais me tornando aquilo que o Senhor quer que eu seja. Traga a presença de Deus para a sua casa. Clame ao Senhor. Entregue o trono da sua casa para o Senhor. E você vai perceber que isso vai ser poderoso. E a começar de vai alcançar toda a sua família, abençoar toda a sua casa. Amém. Amém? Vamos orar então? Qual vai ser o foco dessa oração, amor, de hoje? Pensar. A gente já tem feito oração por todo esse contexto, várias coisas, né? Temos orado pelos profissionais que estão trabalhando, temos orado por sustento, temos orado por pessoas que estão em hospitais, temos orado por tudo isso. Mas acho que nessa manhã, diante dessa palavra, qual seria o foco da nossa oração? Talvez o que eu tenho que fazer, qual é a minha parte?
Se dependesse de mim, Deus estaria na minha casa? No que depende de mim, Deus está em minha casa, está em minha família? Qual é a minha parte? Qual é a minha responsabilidade? São reflexões que temos que fazer. Eu estou cooperando com a presença e com o governo de Deus na minha casa ou não? Não sei. Sim, acho alguma que coisa nesse sentido. Você se colocar diante de Deus, confrontado por Ele. Você está fazendo a sua parte, que a gente espera muito que outro faça, né? Mas eu estou fazendo a minha parte. Se depender só de mim, Deus estaria no trono da minha família? Eu tenho uma questão que eu até posso dividir com vocês. Nós tivemos o privilégio, ano passado, de recebermos nossos pais morando aqui com a gente, né? Os meus pais. Falo nossos porque são os pais... Os meus já moram aqui há 3 anos, né? Exatamente. Mas os meus pais vieram morar com a gente aqui em casa. E foi o maior presente que Deus nos deu nos últimos tempos. É claro que quando você tem mais pessoas dentro de casa, você está muito mais sujeito a problemas de relacionamento. Aqui em casa nós somos 7 pessoas. Então, se você acha que é difícil na sua casa, na minha casa também seria, tá? Então, desde o início, eu comecei a orar. E eu pedi a Deus, Senhor, ajuda a gente no nosso relacionamento diário. Ajuda a gente no tratamento um com o outro. Ajuda os meus filhos a respeitarem os avós dele. Deus, me ajuda como filha a respeitar os meus pais na forma que eu falo com eles, na forma que eu trato. Ajuda-me a honrá-los nas necessidades que porventura eles tenham. Como também quando os meus sogros vieram morar na cidade... Essa oração eu fazia todos os dias. Deus, me ajude a ser a nora que os meus sogros precisam. Deus, me ajude a abençoá-los. Me ajude a amá-los como se fossem meus pais. Gente, eu fiz essa oração não uma, não duas, não 3. Eu fiz muitas vezes essa oração. E hoje, o que eu vivo com os meus sogros é algo que Deus faz a gente viver. Nós nos amamos. Nós nos tratamos bem. E hoje aqui em casa eu posso dizer que isso também acontece. Não temos problemas? Temos. Não temos dias onde a gente dá ali um passa fora um no outro? Temos sim. Mas a gente percebe e a gente volta atrás. Então, quero te dizer o seguinte. Se você está tendo dificuldade em qualquer convivência na sua casa, que hoje a gente acabou dando um foco para isso, eu queria te dizer, peça ajuda a Deus. Deus, eu não tenho paciência com meu marido. Pede ajuda a Deus. Deus, eu não estou aguentando os meus filhos. Peça ajuda a Deus. Porque Deus ouve essas orações também. Então, acho que a gente pode pedir a Deus misericórdia, quebrantamento e humildade. Amém. Vamos orar então? Vamos levantar um clamor aos céus. Então convido você a fechar os seus olhos agora. Por favor, se desconecte um pouco do que está ao seu redor para estarmos, de certa forma, conectados ao Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas. Pai, não há nada que lhe seja impossível e nada lhe saia ao controle, Senhor. Pai, nesse tempo de reclusão, nesse tempo de privações que estamos vivendo, Pai, nada melhor do que buscar a Tua presença. Nada melhor do que estar diante do Senhor, nada melhor do que ler a Tua palavra, de conversar acerca da Tua vontade, Pai. Que oportunidade rica estamos vivendo de nos aproximar do Senhor e perceber o Senhor também se aproximando de cada um de nós. Eu quero colocar, ó Pai, cada vida, a vida de cada pessoa que está conosco agora aqui, Pai, que está de alguma forma sendo impactado por esta palavra que é Tua, Senhor. Pai, o desejo do Senhor é estar em nossa casa. O desejo do Senhor é assentar-se no trono da nossa família, ser aquele que governa, aquele que manda, aquele que é amado, aquele que é respeitado, que é honrado, aquele que é obedecido, Senhor. Sabemos que este é o Teu desejo, Pai. Por isso, Senhor Deus, constrange-nos, Senhor, a olhar quem somos nós hoje, o quanto temos de governo do Senhor em nossa vida, se de fato o Senhor se assenta no trono ou nós estamos no trono. Fazemos a nossa vontade, cumprimos os nossos desejos ou estamos observando a Tua vontade, o Teu querer e andando segundo a Tua vontade, Pai. Senhor, revela-nos, confronta-nos nessa manhã, Senhor Deus. Pai, o quanto de nós, ou o quanto nós
estamos fazendo, qual é a nossa parte, a parte do quebrantamento, a parte do buscar. A tua palavra diz que se nós o buscarmos, nós iremos encontrá-lo, Senhor. Verdade. Estamos fazendo isso verdadeiramente na sua palavra, Senhor Deus. Estamos buscando o Senhor na sua palavra, Pai. Senhor, a tua palavra diz que quando nós batemos, a porta se abre, Senhor Deus. Então nós queremos bater na porta. Amém, Senhor. Queremos bater e clamar e orar, não porque mereçamos, mas fazemos isso em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Senhor, nesta manhã, visite cada família Amém. que está representada aqui nessa audiência que temos nesse instante. Amém, E aqueles que vão ver esse vídeo depois, visita cada família, Amém. Pai, e dá-nos a convicção de quem nós somos diante do Senhor. Amém, Senhor. Se de fato somos aqueles que trazem a arca, que trazem a tua presença, que consideram a tua presença, que honram a tua presença, que se dobram ante a tua presença, ou se nós estamos fazendo como Abinadab, deixando a tua presença, a arca, em um canto qualquer da nossa propriedade, da nossa casa, da nossa vida. Não, o Senhor não quer ficar num canto qualquer da nossa vida. Tu queres estar no centro. Amém. Seja então o centro, Senhor. Amém. Seja o centro. É o nosso clamor desta manhã, Amém, em nome Deus. de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Ó Deus, a nossa petição nesta manhã é para que o Senhor revele como está o nosso coração em relação a aqueles que nós amamos, Deus, aqueles que moram na nossa casa. Talvez alguém que não esteja na nossa casa, mas alguém que nós estamos com relacionamentos rompidos. Ó Senhor, nós sim queremos a Tua presença na nossa casa, nós queremos as Tuas bênçãos que a presença nos traz, mas Deus, a Tua presença não habita no meio do pecado. Então Deus, hoje de uma forma especificada, nós queremos que o Senhor nos mostre se nós estamos com o nosso coração orgulhoso, se nós temos dificuldade de abaixar a nossa fronte quando erramos, se nós temos dificuldade de voltar atrás e consertar erros. Pai, nós não podemos sair desta pandemia sem que o Senhor trate isso nas nossas famílias, Deus. Amém. Pai, se há falta de perdão, se há relacionamentos rompidos, o Senhor precisa consertar e nós te pedimos ajuda. Senhor, ajuda. Pai, tem misericórdia, nos encoraje a procurar pessoas que estamos com problemas. Nos encoraje, Deus, a falar para alguém, me perdoe. Sim, eu falhei com você. Deus, nos dê esse espírito de humildade. Pai, eu oro por essas famílias que estão nos ouvindo, para que haja essa transformação na vida delas. Se existe alguém, Senhor, que precisa experimentar o perdão, ou liberar, ou pedir, que o Senhor agora, com todo o seu poder, haja na vida destas pessoas e também haja nas nossas vidas, Deus, para que haja em nós, em todo o tempo, esse espírito quebrantado. Pai querido, cuida das famílias que estão nos ouvindo, Deus. Entra nas nossas casas, a nossa casa é sua, Deus. Entre, apareça, se manifeste e limpe, Deus, tudo que precisa ser limpado. É a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém. Amém, pessoal. Olha, eu quero dar uma dica para você. Nós estávamos orando aqui e me lembrei que eu sempre falo, quando a gente fala para casais, né? Eu falo assim, olha, o casamento é para ser para sempre. Ele foi planejado para ser para sempre. E se é para ser para sempre, ele precisa ser bom. Precisa ser bom. E para o casamento ser bom, depende da gente também, não depende? Então você, marido, faz alguma coisa boa para sua mulher. Surpreenda ela amanhã de manhã. Faz mesmo. Né? Vou pensar que eu já faço todo dia, eu faço um cafezinho para ela todo dia, trago na cama para ela, né? E você, mulher, faça coisa para o seu marido. Sabe esse relacionamento que vocês estão tendo aí, mais próximo desses dias? Para ser bom, faça alguma coisa que ele gosta. Irmãos que ela também podem gosta. fazer para irmãos, filho para pai. Mas vamos começar com marido e mulher? Né? Mas quem não é casado não recebe essa palavra. Pois é verdade, né? Azar é seu quem não é casado. Não! Bom, mas marido e mulher, vamos cuidar um do outro. Porque a gente está bem, os filhos olham para a gente e falam assim, nossa, meus pais estão bem. Mas quando nós estamos brigando, nós trazemos insegurança para os nossos filhos. E eles sofrem. Além da pandemia, de não poder sair, pior é ter que ficar em casa com uma família que não se dá, com um casal que não se dá. Então vamos começar com os casais, um cuidando do outro, repercutindo nos filhos. Aí os irmãos fazem um pelo outro também, aí vira festa. Até pela sogra nós podemos fazer alguma coisa, né? No meu caso aqui, ó, que a sogra mora aqui junto, então mais fácil. Eu posso fazer pelo sogro e vice-versa. Eles podem fazer por mim também. Eles né? fazem todo dia. É verdade. Amém, gente. Que Deus Amém. abençoe vocês, abençoe sua casa. Amém.
Vamos trazer a arca. Amém. Né? Qual a hashtag? Não sei, qualquer uma, coloca qualquer coisa. Importante você colocar texto bíblico. Estou cansado de ver conflitos, até diminuindo um pouquinho agora, mas conflitos não. Palavra de Deus em nossas redes sociais. Vamos compartilhar. Coloca clamor da manhã. Coloca clamor da manhã para que trazer mais gente para cá ainda a partir de amanhã, para que possamos ter mais pessoas ouvindo e orando conosco nesse tempo. Deus abençoe. Até amanhã, Até amanhã. 10 horas, se Deus assim nos permitir. E fica com essa canção aqui, ó. O pessoal tá voltando a trabalhar, né? Vamos com cuidado, né? Trabalhando com respeito, com cuidado, com zelo. Minha casa é do Senhor. Minha casa é do Senhor. Legal. Tá bom, minha casa é do Senhor. Vamos soltar essa aí. Minha casa é do Senhor. Você que está chegando agora, ouça essa palavra de hoje. Sobre família, sobre perdão, sobre presença de Deus. Tá? Coraçãozinho para terminar. Para com isso. Coração, sobe o coração. É amor, é comunhão nossa aqui. Um grande dia para todos. Deus abençoe vocês, tá? Que o Senhor encha as nossas casas e a nossa vida, nosso coração, da presença dEle. Minha casa é do Senhor. Minha casa é do Senhor. Até amanhã. Vontade de estar junto com vocês, gente. Assim. Assim. Olha os coraçõezinhos ali. Ó, jogando o coração. Ai, gente. O Instagram tá fraco, tá perdendo pro Facebook no coração aí. Ai, gente, eu não aguento. Tchau, pessoal. Beijo. Fica com Deus.